Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A menos de 30 dias do primeiro turno das eleições, o Conversas Cruzadas pergunta em que intensidade o brasileiro acompanha o processo. Ele pesquisa a origem dos candidatos, quais os critérios de escolha. 44% dos brasileiros com idades entre 18 e 70 anos não votariam se o voto não fosse obrigatório. Esse dado foi publicado pelo Datafolha, o Instituto Datafolha. O resultado da pesquisa revela que quase metade da população está desacreditada em relação ao processo político de nosso país? Ou muita gente não se interessa de jeito nenhum por política? A sociedade, principalmente os jovens, reconhecem a importância do voto? Está aí o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, neste 7 de setembro, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do coordenador de gestão da informação no TRE em Santa Catarina, Hugo Vieira Neves. Também está aqui conosco o professor César Pazzo, cientista político. O Conversas Cruzadas recebe ainda o professor Marival Coan, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, trabalha com jovens, e isso é muito importante, a gente saber o que essa moçada está pensando sobre política e eleições no Brasil. Também estamos na companhia do promotor de justiça, Carlos Abreu Safortes, ele coordena o Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa Eleitoral, aqui no Ministério Público de Santa Catarina. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos, hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você em casa, se preferir, pode interagir, participar aqui conosco no telefone 3216-2828 e no e-mail conversas@tvcom.com.br. Qual é o critério que você utiliza para escolher o candidato agora no processo eleitoral? É o interesse imediato, objetivo? Bom, ele pode me ajudar imediatamente, porque eu conheço ele, eu tenho pessoas dos meus relacionamentos que têm um contato direto com o candidato, ele vai melhorar minha rua, meu bairro, minha região? Ou você pesquisa a fundo o histórico desse candidato, você pesquisa se ele está na lista da ficha suja ou não, se tem condenações ou não? Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas, que está no ar. Você interage no twitter.com também, /ConversasTVCom, e tem o blog ainda para a interação. Conversas Cruzadas que está no ar em nome do Residencial Mariá em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo. Venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Pós-graduação Cesus, que você faz, o mercado valoriza. Cursos disponíveis no site. Queristop, experimente melhor, experimente Queristop, no Beira Mar Shopping. E Sende, em defesa do profissional sempre. Professor César Pazzo, me diga o seguinte, professor, imagino que não chega a surpreendê-lo essa estatística, essa pesquisa que eu trouxe na abertura do programa, dando conta de que 44% dos brasileiros consultados na pesquisa Datafolha diriam que não votariam se o voto não fosse obrigatório. E aí, se formos fazer analogia, comparação com países do primeiro mundo, onde o voto não é obrigatório, nós nos deparamos também que 50% não comparecem às urnas também, numa média geral, né? Chega a surpreender ou não, professor? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de mesa. Prazer estar aqui. Boa noite, telespectadores. Renato, eu estou justamente no meio de um estudo comparativo Brasil-Estados Unidos, depois farei Brasil, Estados Unidos, Alemanha, com relação, preocupado especificamente com esse tema. Voto obrigatório ou voto livre? Ou seja, voto como direito-dever ou voto só como direito? E, no primeiro momento, eu fiz um estudo comparativo da eleição do presidente Lula em 2006 com a eleição do presidente Obama em 2008. Considerando essa diferença de 2 anos, fazendo os desvios padrões devidos. Mas há um dado que é muito interessante. Na eleição do presidente Obama, a abstenção, e lá o voto é livre. Livre. Portanto, é só direito. A abstenção foi de 42%. E na eleição do presidente Lula,
2006, a abstenção no Brasil 18,7%. Nós temos estado numa média de 20% de abstenção no Brasil. Esse dado aqui, mais essa informação que eu desconhecia, quantos são? 44% não estamos votariam. praticamente no índice de abstenção americana. Na eleição de Bush anterior, a última eleição do Bush, a abstenção foi maior, encostou em 50%. Portanto, tu tens razão. Pessoalmente, sempre fui favorável ao voto direito-dever. Direito e dever. Sim. Não uso argumentos, não, porque o Brasil não tem cultura política. Esse argumento eu acho que não é o argumento. Eu me preocupo muito mais com a legitimidade dos resultados. Né? Se, nesse meu estudo, eu cheguei ao seguinte dado, não é uma opinião, é um dado. O presidente Obama foi eleito com 30%, apenas 30% dos votos com relação àqueles aptos a votar, Renato. Enquanto que o nosso presidente Lula foi eleito com 48% dos votos daqueles aptos a votar. Então, se tu consideras os 20% de abstenção, 100 menos 20, 80, essa eleição de 2006 aqui, o presidente eleito fez 48%, portanto, maioria mais do que absoluta com relação a 80%. Enquanto que o presidente norte-americano fica com 30% num universo de 48%. Estão sentindo? Claro. Então, se a tua preocupação, sendo bem objetivo, é legitimidade do eleito, e se alguém me disser, mas professor César, legitimidade medida só por números, eu direi, sim, ela começa a ser medida pelos números. Não é? Se tu tens essa preocupação, a tendência é ficar a favor do direito-dever. Mas esse elemento que o senhor traz é bastante provocante, né? Da legitimidade. A gente vai discutir mais a respeito disso. O que é um candidato eleito com legitimidade? A gente começa analisando, o senhor disse, pelos números. Mas o que pode resultar naqueles números? Uso da máquina, manipulação, aparelhamento do Estado, enfim, a gente pode discutir essas questões em instantes aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Qual é a postura, a posição do senhor com relação ao voto obrigatório? O senhor acredita que o Brasil deve seguir nessa linha ou há uma possibilidade, uma necessidade de que a reforma política, tão esperada reforma política, contemple também a discussão sobre o voto obrigatório? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite, telespectadores. Eu diria que é até uma questão, além da legitimidade, é uma questão de sustentabilidade do poder político, né? Do poder do governo, uma questão de sustentabilidade do governo. Se eu tenho um governo, uma votação que passa a gerar essa discussão da legitimidade, eu tenho a fragilidade do governo, não é? E um governo frágil, as consequências não são muito boas. Eu penso que, por enquanto, eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais essa ideia. Eu continuo advogando o voto obrigatório, não é? Mas, como a política é um processo evolutivo permanente, não é? Isso é da natureza humana, eu penso que mais para frente, ou até desde já se pode discutir, não é? Mas, por enquanto, eu penso como uma questão de sustentabilidade do governo, a manutenção do voto obrigatório. Essa é a minha posição pessoal. Quer dizer, o senhor acredita, portanto, que, de repente, nós temos no Brasil, digamos assim, 40, vou pegar um cenário hipotético, óbvio, né? Se o voto fosse facultativo e apenas 40% comparecessem às urnas, e desses 40% certamente nós teríamos um vencedor, e aí este vencedor não seria legítimo, porque não teria o respaldo universal da população? Eu não creio que pudéssemos afirmar que ele não seria legitimado, né? Mas ele teria dificuldade de governar. Essa é a minha visão. Ele teria dificuldade de governar o país exatamente por ter alcançado esse percentual de voto, não é? Quando melhor seria, naturalmente, se ele tivesse um percentual mais consistente e, naturalmente, lhe daria maior legitimidade, mas não que ele não tivesse legitimidade. É apenas uma questão de força, não é? Junto ao Congresso Nacional, não é? Porque o chefe do Executivo ele
não governa sozinho, ele tem um legislativo, não é? Nós temos na história da política brasileira alguém que quis governar sozinho e acabou sendo destituído, certo? Então, eu imagino que não é a questão ele estará fragilizado, a legitimidade dele estará fragilizada, mas na questão da governabilidade. Perfeito, está claro, está claro. Professor, o que a gurizada, hein? O que a moçada na escola tem dito a respeito do processo eleitoral? Essa moçada está interessada no processo? Se vê envolvida de alguma forma? Boa noite, professor. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas, aos telespectadores. Justamente acerca desse tema anteriormente colocado, a meninada diz o seguinte: a meninada a partir dos 15, que o Instituto trabalha com pessoas a partir do ensino médio, o Instituto Tecnológico, que o voto obrigatório tem a ver com a questão da consciência, a alegação que eles trazem à discussão, e a discussão é salutar porque reforça a democracia, né? Eles dizem, tudo bem, no Brasil o percentual é maior, e a gente tem esses dados comparativos entre o Brasil e os países que têm o voto facultativo. No entanto, eles alegam o seguinte: primeiro, e existe pesquisa sobre isso também, boa parte das pessoas, se perguntadas ano seguinte, ou até mesmo pós o pleito, não se lembram em quem votaram. Então, o argumento assim que normalmente surge nos debates acerca do voto obrigatório, então diz respeito a esse voto sem consciência, sem grau de consciência de amadurecimento político. Agora, a moçada, é interessante isso, quando atinge um determinado grau de consciência política, eles percebem a importância de votar, e eles querem votar. E, por outro lado, há um certo desestímulo, tendo em vista o que tem ocorrido na política brasileira nos últimos tempos, né? Muitos dados acerca de corrupção, utilização da máquina administrativa, e você sabe que a juventude ela é bastante sensível a essas questões. Então, quando fala-se de eleições, há essa motivação, mas também há todas essas ressalvas que eles trazem, que nos debates que a gente faz acerca de democracia, de política, de eleições, várias vezes eles pontuam conosco, né, nas aulas, nos debates. Uhum. Bom, o TRE está nos premiando aqui, a Justiça Eleitoral em Santa Catarina, com essa cartilha, né, com guia do eleitor, que é um negócio realmente muito bem produzido, muito didático, eu mostro para o nosso telespectador. Qual é a intenção desse tipo de material, nessa linha que o professor está nos contando aqui, né, da conscientização, imagino? Quer dizer, você explicar o que é a votação, quem é que pode votar, o que é a segunda via do título eleitoral, como é que funciona o processo, a diplomação, o título de eleitor e por aí vai. Essa é a intenção de você conscientizar a população a respeito da importância do voto, de que forma se dá o processo? Boa noite, Renato, boa noite os debatedores aqui da mesa, boa noite telespectador que está nos assistindo. A intenção, de fato, da Justiça Eleitoral, até porque isso está na missão da instituição Justiça Eleitoral, é aproximar o eleitor do seu exercício de cidadania. E nós sabemos que a forma mais elevada de exercer a cidadania é o ato de votar. Portanto, essa cartilha ela tem o objetivo de esclarecer ao eleitor, primeiro, o conhecimento sobre o processo eleitoral e o conhecimento de alguns conceitos básicos com relação à democracia. Na verdade, o eleitor, nós entendemos que o eleitor, ele apresenta um certo grau de desinteresse até elevado pelo processo eleitoral, porque ele desconhece muitos conceitos básicos relativos ao nosso regime democrático. Na verdade, o Brasil é uma república democrática no qual o seu eleitorado não conhece o poder que ele tem de exercício da soberania. Então, quando nós fizemos isso, na verdade, todos os órgãos da Justiça Eleitoral, eles procuram difundir esses conhecimentos, o objetivo é levar ao eleitor esses conhecimentos para que ele possa efetivamente exercer com plenitude a sua cidadania. E eu me alinho, Renato, com os debatedores aqui da mesa, no sentido de que penso que, atualmente, o estágio atual de maturidade da nossa democracia, ele não nos permite ainda evoluir, porque é uma evolução para o voto facultativo, em tese, seria uma evolução, até em razão do nosso pouco tempo de experiência
democrática, de experiência de eleição dos nossos representantes pela via direta do voto. Só fazendo um pequeno recorte histórico, se me permitem, nós temos aproximadamente 25, 26 anos da chamada redemocratização. Ou seja, esse é um tempo que vem desde 1985, no qual nós elegemos tão somente, e isso é um dado técnico importante a ser destacado, 3 presidentes da República. Depois, assim que abriu o período de redemocratização, fim do período de ditadura militar, nós elegemos tão somente 3 presidentes da República. E esse tipo de experiência é muito pequeno ainda. Nós elegemos o presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu o processo de impeachment, como falou o promotor Renato Sá. Nós tivemos a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, que quis ficar 8 anos, até em razão do Instituto da Reeleição. E nós tivemos a eleição do presidente Lula, que também utilizou o Instituto da Reeleição para ficar 8 anos. Então, isso faz com que o eleitor brasileiro ainda não tenha maturidade suficiente para ser guiado ao voto facultativo. Eu entendo, por exemplo, que o comparecimento maciço dos eleitores às urnas impõe maior legitimidade, sim, ao governante eleito, porque ele terá ali o respaldo popular. E independente das críticas que se fazem ao voto obrigatório, porque, repito, o voto facultativo é uma evolução, o constrangimento do eleitor imposto pelo Estado, que o Estado impõe ao eleitor que compareça às urnas. Esse constrangimento ele é mínimo diante dos benefícios que ele colhe participando do processo eleitoral, exercendo a soberania popular, de fato, mediante o voto. Pois é. Renato, tu me permite só claro. uma complementação? Na verdade, indo ao passado, né, mais ainda, se nós considerarmos o período da chamada Nova República, não estou me referindo à Nova República Tancredo Neves, estou me referindo àquela que sucedeu à antiga República, com o voto, com os eleitores que só podiam se inscrever se tivesse uma renda mensal mínima de R$150 mil, senão o cidadão não era cidadão e não era eleitor. Depois disso, nós temos eleição de Getúlio Vargas, eleição, depois ditadura, né? Ditadura, depois eleição. Temos Juscelino Kubitschek e temos Jânio Quadros. Então, se nós somarmos, nós temos 6 presidentes da República, né, nessa nossa história de 100 anos. De regime democrático em 100 anos. De 100 anos de república. Então, essa expressão, eu vou empregar com cuidado, a nossa cultura política ainda é incipiente. Nós somos crianças ainda politicamente, e temos que reconhecer isso. E ainda nesse sentido, professor, até o Roberto Azevedo, no Informe Político do DC, estava trazendo até o seguinte dado curioso. Digamos que o eleitor ele vote em todas as opções e não declare o voto em branco, na urna, enfim, ele vai ter que declarar 25 vezes. 25 vezes. Nessa eleição são 19 números. Dessa eleição agora são 19 números. São 19? São 5 para deputado estadual, 4 para deputado federal, 3 para o primeiro senador, 3 para o segundo senador, 2 para governador e 2 para presidente da República. Sim. Salvo engano, são total 19. 5, 4, 9, com 6, 15, com 4, 19. São 19 números. Tá, 19, tá, com confirma e tudo mais. Sim, 19 números. Isso sim. Confirma, sim. Porque são 25 digitadas, né? 25 tecladas. 19 com os 6 confirmas, aí teríamos 25 teclados. Tá, e aí é o seguinte, nós estamos falando de deputado estadual, de deputado federal, 2 cargos, 2 vagas para o Senado, governo e presidência da República. Isso. Com o nível educacional que nós temos no Brasil, o senhor acredita que... Qual é o critério do eleitor de uma forma geral? Imagino eu, professor, que a última eleição nos mostrou o seguinte, o voto pragmático. A minha vida mudou, eu quero votar nesse aqui. Estou com comida na mesa, quero votar nesse aqui. E não vou entrar em questões éticas, morais e por aí vai. O senhor acha que o que está valendo é o pragmatismo do eleitor? Primeiro, um número que eu acho que é significativo e assustador. A previsão da população brasileira para 2010, o censo está em andamento, poderá desmentir ou não essa previsão, mas nós devemos ter 195 milhões de habitantes no Brasil. Destes 195 milhões,
136 milhões estão aptos para votar, eleitores inscritos na Justiça Eleitoral Brasileira. 69,7%. Nos Estados Unidos são 70% da população, e na Alemanha também 70%. Nos países com prática razoável de eleições periódicas, normalmente da população, 70% da população está apta a votar e, sim, no caso do voto obrigatório, se inscreve na Justiça Eleitoral. Então, eu tenho 136 milhões de pessoas que farão essas 25 digitadas ou terão que teclar 19 números. Quantos desses estarão fazendo isso sem pensar no seu interesse imediato? Quantos estarão fazendo isso? Ninguém sabe, nós não temos uma pesquisa a respeito disso. Agora, a probabilidade de que o voto utilitário, neste sentido que tu descrevesse bem, puxa, agora eu melhorei, eu ascendi economicamente, eu tenho acesso a bens materiais que eu não tinha antes, eu vou votar em candidatos que me possibilitam isso. A probabilidade deste critério utilitarista ser o predominante é muito grande, mas não só aqui. Essa discriminação não façamos com o eleitor brasileiro, em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, em qualquer chamada cultura política avançada, o voto utilitário tende a ser, o critério, não o voto, o critério de utilidade do voto tende a ser majoritário. Por quê? Então não tem a ver com o nível educacional da população? Não necessariamente, porque nós estamos vivendo o século, e o Goethe previu isso, que esse século nosso, 21, seria o século do egoísmo. O Goethe previu lá atrás que o século XXI será o do egoísmo. O dele era o da inveja e ele foi prevendo. Ou seja, nós estamos vivendo um período em que a crise de valores é imensa, maior do que no passado, porque as pessoas tendem majoritariamente a pensar no seu interesse, a buscar a resolução do seu problema, que é da natureza humana. Você tem que estar muito bem educado para escapar da tentação de pensar em si. Acima de tudo. E esse altruísmo é para poucos, né? Pensar no coletivo... É para poucos, é para poucos, né? Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial, já tenho aqui a pergunta do José Mendonça, no Jardim Atlântico. Ele quer saber por que não tem a tecla nulo para o eleitor. A gente vai para o intervalo e até já.